Ninguém nesse mundo te conhece melhor do que Deus. Pois é, eu vou repetir. Ninguém nesse mundo te conhece melhor do que Deus. E aí com isso eu te pergunto o seguinte: por que você está procurando respostas, direções nas pessoas, ao invés de procurar diretamente em Deus? Essa pergunta que eu estou fazendo para você não é para de forma alguma te deixar aí para baixo ou te irritar, te deixar desconfortável. Não. É uma pergunta amigável. Eu estou fazendo isso para que você possa refletir. Por quê? Nesses últimos dias da minha vida, eu não vou falar que eu estou, porque esse sentimento de estar perdido na vida está indo embora, porque agora Deus ele me mostrou que a direção verdadeira só vem dele, né? Então eu estou buscando a ele e as coisas estão começando a se encaixar. Mas esses últimos dias aí, antes de eu aprender isso, né, que eu vou passar aqui para você, estive muito perdido em todas as áreas da minha vida, área profissional, área sentimental, tudo. E aí, eu comecei, por incrível que pareça, eu comecei a procurar respostas nas pessoas. Pessoas da minha família, pessoas que não são da minha família, mas que eu considero da família por serem muito próximas, né? Procurei respostas e direções em amigos, mas eu esqueci de Deus. Eu deixei Deus nessa questão de lado. E aí Deus lançou sobre mim ali uma pergunta, né, para mim refletir. Filho, por que você está procurando a resposta que você precisa, a direção que você precisa nas pessoas e não diretamente em mim? Elas não têm o controle de nada. Sou eu que tenho. Elas não sabem o que é melhor para você. Eu sei. Eu tenho o controle de tudo e eu sei o que é melhor para você. Eu sei o que você está sentindo. Então hoje eu quero que você saia desse vídeo aqui confiando somente em Deus, dependendo somente dele. Eu quero que você entenda que não tem problema algum você procurar respostas, direções, confirmações em pessoas. Não tem problema nenhum você desabafar com as pessoas, compartilhar as coisas. Não é isso que eu estou falando. Pode fazer isso, mas não deixe Deus de lado. Coloque Deus em primeiro lugar. Precisa de uma direção, precisa de uma resposta? Busque primeiramente nele. Porque entenda uma coisa, as pessoas, mesmo que essa pessoa aí seja da sua família, mesmo que seja uma pessoa que convive com você há muitos e muitos anos, ela não te conhece 100%. Ela não sabe o que é melhor para você. Ela não tem o controle de nada. Ela também depende de Deus. Já Deus, ele te conhece 1000%, não é só 100%, ele te conhece 1000%. Ele entende a sua dor, ele sabe do que você precisa, ele tem o controle de tudo e ele sabe exatamente para onde te levar. E é por isso que a gente precisa aprender a depender somente de Deus. Afinal, é ele que sabe tudo sobre a gente. Você precisa confiar nele, você precisa ter fé que ele está no controle. E o que é a fé? A fé é você confiar em Deus mesmo no silêncio. Mesmo quando você está pedindo a resposta, você está batalhando e não está ouvindo nada. Você continuar, perseverar, porque a resposta vai chegar. Como eu te disse, pedir conselho, desabafar com pessoas aí, principalmente cristãs, não tem problema nenhum. Isso é até saudável, né? Faz bem do que você ficar guardando tudo para você. Eu te entendo. Às vezes a gente precisa ouvir algo, né, mais rápido, mais direto, assim, né, na vida real aqui, audível, que eu quero dizer, né? Então a gente sai desesperado procurando uma direção, igual eu saí. Só que aí você percebe que só Deus ele pode dar a direção verdadeira. E é claro, Deus ele pode falar diretamente com você através de sonhos, visões, ele pode falar diretamente só com você, mas ele também pode usar pessoas para confirmar alguma coisa ou para falar contigo. Então assim, um erro que eu estava cometendo era depender das respostas das pessoas para mim poder agir, para mim poder, sei lá, confiar, e eu esquecia de ouvir Deus em primeiro lugar. Só que aí tem uma questão, tem a dúvida, né? Gabriel, como que eu vou saber se uma resposta vem de Deus? Eu já entendi que eu tenho que depender de Deus 100%, não é 90%, mas sim 100%. Eu já entendi que não tem problema conversar com as pessoas, desabafar, pedir direções, conselhos, mas Deus precisa estar em primeiro lugar. Ele é a fonte, ele é o principal. Só que como que eu vou saber quando vier a resposta para mim? Dependente de se for indireto ou direto, como que eu vou saber se é de Deus? Bom, você vai ter que fazer tipo um filtro, e eu vou te falar aqui de uma forma bem simples. Primeira coisa é o seguinte, a resposta de Deus para sua vida nunca vai
contradizer a Bíblia, nunca vai contradizer a palavra de Deus. Então, Deus falou alguma coisa ali com você, e essa coisa é totalmente contra a Bíblia, não é de Deus. Porque assim, Deus ele fala de forma perfeita pra gente. A resposta dele é perfeita. Só que quem recebe a resposta, que no caso somos nós, são pessoas imperfeitas. Então Deus ele pode mandar uma resposta perfeita e a gente ficar naquela luta. Mas será que é Deus? Será que não é? Aí fica aquela confusão na sua cabeça. Mas a segunda coisa que você precisa passar, né, pelo filtro ali para você ver se é de Deus, é a questão da paz. Veio uma resposta? Ora, pede a Deus sabedoria para saber se é realmente dele. Vai na palavra, vai na Bíblia, confirma se isso é bíblico, né? Se não vai contra a palavra, a resposta para você fazer tal coisa. Enfim, vê se está de acordo com a Bíblia e também dê tempo. Por que eu falo dar tempo? Porque se a resposta é de Deus, com o tempo, você orando, você estando ali na comunhão com Deus, a paz, ela vai permanecer. Vai ter um sentimento bom. Você vai saber. Quando vier a hora, você vai saber que é de Deus. Mas quando não for de Deus, a ansiedade vai aumentar. Vai cair sobre você um peso ruim. Sabe, não é algo bom. Você sente que só tá uma confusão, ansiedade, um monte de coisa ao mesmo tempo. E aí, você consegue ver com isso que não é de Deus. E guarda isso que eu vou te falar agora. É muito melhor, não tem nem comparação. É muito melhor você esperar a resposta de Deus, mesmo que demore, do que você agir no impulso e depois se arrepender. Eu já fiz isso muitas vezes e todas as vezes eu me arrependi. E é claro, uma coisa muito importante também, a resposta de Deus sempre vai fazer você se aproximar mais dele e não te afastar dele. Isso daí também é um filtro muito importante. Então, 3 coisas. Se está de acordo com a palavra dele. Segunda coisa, é a questão da paz, né? Se vai vir mais paz ou vai vir mais confusão, aí você tem que filtrar. E a terceira coisa, como eu disse agora, é se isso vai te aproximar dele ou te afastar dele. E assim, às vezes as pessoas querem falar com Deus, sabem que precisam buscar resposta nele, mas elas não se sentem dignas de falar com Deus. Elas sentem que porque elas são pecadoras, né? Pelo fato de elas serem pecadoras, assim como eu sou pecador, elas acham que Deus não vai responder. Elas acham que Deus vai olhar para a pessoa e vai falar, não, primeiro se limpa, depois você vem e fala comigo que eu vou te responder. Mas não é assim. Não é assim que funciona. Não espere você se arrumar para você falar com Deus. Fale com Deus para você poder ser arrumado e arrumada, consertado e consertada. Tudo o que você precisa fazer, mesmo que você esteja preso e presa em vícios, mesmo que você esteja em pecado atrás de pecado, você precisa se arrepender verdadeiramente. Primeiro, é óbvio, entregar sua vida para Jesus para ser liberto disso, mas você precisa se arrepender. Tá procurando uma resposta em Deus? Ah, mas está demorando. Continue, persevere, não diminua sua fé, muito pelo contrário, aumente. Confie em Deus porque a resposta virá. Deus, ele não ama a gente por causa da nossa perfeição. Nenhum de nós aqui somos perfeitos. Somos pecadores. Deus, ele nos ama porque ele é o nosso Pai e ele cuida de quem confia verdadeiramente nele. Então é isso. A mensagem desse vídeo é essa. Deus, ele te conhece e ele quer te guiar. Deus, ele sabe a resposta certa, o tempo certo e o caminho certo para você. Guarda uma coisa que é muito importante. Quem busca respostas nas pessoas só vai encontrar confusão. Porque cada pessoa vai ficar falando uma coisa. Você vai se sentir num tornado, num furacão. Mas quem busca resposta em Deus encontra direção verdadeira. E bom, para finalizar esse vídeo aqui, eu quero ler aqui com você Jeremias capítulo 33, versículo 3. Aqui Deus ele estava falando com o profeta Jeremias, que estava passando por um momento difícil. Só que Deus ele não muda de caráter. Então o mesmo Deus que falou aqui com ele está falando a mesma coisa aqui para você. Isso serve para você, isso serve para mim. Deus aqui está mostrando que ele é um pai que cuida, então isso serve para todos nós, tá bom? Está escrito o seguinte: Jeremias, se você me chamar, eu responderei e lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Então Deus está te falando hoje, meu filho e minha filha. Eu sei que você está perdido, perdida, precisa de uma direção, de uma luz. Busque essa direção, busque essa luz em mim, porque eu vou te direcionar para o caminho certo.
Não vai ser um caminho de confusão, e sim um caminho de paz. Vai ser um caminho de vitória. Vai ter lutas, vai ter provações, vai ter muita guerra, mas o destino é a vitória. Então, confie em Deus. Dependa somente dele. Para de ficar perguntando para as pessoas o que você deve fazer da sua vida. Procure somente em Deus. A direção de Deus é maravilhosa, é perfeita. Você sabe que é dele. Quando ele te responde, você sabe que é dele. Você sente, o Espírito Santo coloca no seu coração. E mesmo que Deus fale para você dar um passo que você fala, meu Deus, isso é maluquice, você vai confiar, entendeu? Porque você sabe que foi Deus que falou e ele tem um controle de tudo. Ele sabe o que é melhor para você. Então, dependa somente dele. Amém? Deus te abençoe muito e nos vemos no próximo vídeo.